Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 25 de setembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Nossa leitura bíblica de hoje será em Ezequiel, capítulos 46, 47 e 48, encerrando assim nossa leitura deste livro. Amanhã já estaremos num novo livro. Então vamos para a leitura sem mais delongas. Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o soberano Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias de trabalho, mas no sábado e na festa da lua nova será aberta. O príncipe vindo do pátio externo entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente da porta. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas festas da lua nova, o povo da terra adorará ao Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada com o carneiro será de 1 efa, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 hin de azeite para cada efa de cereais. No dia da festa da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 efa com o novilho, 1 efa com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, além de 1 hin de azeite para cada efa de cereais. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier diante do Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul. E todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta em que entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe estará no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, incluindo as fixas, a oferta de cereal será de 1 efa com 1 novilho, 1 efa com 1 carneiro com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 hin de azeite para cada efa. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá o seu holocausto ou as suas ofertas de comunhão, como faz no dia de sábado. Então ele sairá, e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele vocês também trarão manhã após manhã uma oferta de cereal de 1/6 de efa e 1/3 de hin de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal ao Senhor será feita em obediência a um estatuto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano Senhor: se da sua herança o príncipe der um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele der um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então o presente voltará para o príncipe.
A sua herança pertence unicamente aos seus filhos. Deles será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, a ponto de expulsar o herdeiro da sua propriedade. Dará aos seus filhos a herança daquilo que é da sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado da sua propriedade. Depois o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local ao lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal, para não levá-las ao pátio externo e assim consagrar o povo. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto vi um pátio. Eram pátios fechados com 40 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia um beiral de pedra, com lugares para cozinhar construídos com toda a sua volta debaixo do beiral. Ele me disse: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Ezequiel, capítulo 47. O rio do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. As fronteiras da terra. Assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei com a mão levantada que a daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etron,
passando por Lebo Amate até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, indo até Azer Aticom, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azarenã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Esta será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Esta será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira sul. No lado leste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo Amate. Esta será a fronteira oeste. Distribuam esta terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança entre vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês, e que aí tiveram filhos. Vocês os considerarão israelitas de nascimento. Com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe, declara o soberano Senhor. Ezequiel, capítulo 48. A divisão da terra. Estas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira norte. Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Eltron até Lebo Amate, Azarenã e a fronteira norte, vizinha de Damasco e próxima a Amate. Farão parte dos seus limites desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan de leste a oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer de leste a oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali de leste a oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés de leste a oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim de leste a oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben de leste a oeste. Margeando o território de Judá de leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 25.000 côvados de largura e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 25.000 côvados de comprimento no lado norte, 10.000 côvados de largura no lado oeste, 10.000 côvados de largura no lado leste e 20.000 côvados de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquitas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. O seu comprimento total medirá 25.000 côvados e a sua largura 10.000 côvados. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Esta área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 5.000 côvados de largura por 25.000 côvados de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas: o lado norte, 4.500 côvados, o lado sul, 4.500 côvados,
o lado leste 4.500 côvados e o lado oeste 4.500 côvados. A cidade terá uma área livre de 250 côvados ao norte, 250 côvados ao sul, 250 côvados a leste e 250 côvados a oeste. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 10.000 côvados no lado leste e 10.000 côvados no lado oeste. As suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, vindos de todas as tribos de Israel, cultivarão a terra. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 25.000 côvados de cada lado. É uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste dos 25.000 côvados da porção sagrada até a fronteira leste e para o oeste dos 25.000 côvados até a fronteira oeste. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos pertencerão ao príncipe e a porção sagrada, incluindo o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim de leste a oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão de leste a oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar de leste a oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon de leste a oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá, Cádiz, e ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança e que serão as suas porções, declara o soberano Senhor. As portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 4.500 côvados de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas: a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. No lado sul, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas: a porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zebulon. No lado oeste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas: a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naftali. A distância total ao redor será de 18.000 côvados. Daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Encerramos nossa leitura, consequentemente, a leitura do livro de Ezequiel. E é isso aí, meus queridos e queridas. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de vida nesse dia 25 de setembro de 2024. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns especial para Lili Bessa, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Parabéns ao Vitor Camilo, lá em Rio Verde, Goiás. Parabéns ao Marrom Araújo, lá em Tesouro, Mato Grosso. Parabéns ao pastor Clênio Faria, lá em Unai, Minas Gerais. Parabéns ao Wilson Silva, em Guiratinga, Mato Grosso. Parabéns ao Marcos Aurélio, na Barra do Garças, em Mato Grosso.
Parabéns ao Oswaldo Garcia, em Nova Crixás. Parabéns a Sara Lopes, em Ituiutaba, Minas Gerais. Parabéns a Érica Emídio, em Brasília, Distrito Federal. E parabéns ao Otoniel Garcia, em Santo André, São Paulo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe muito mesmo. Eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder a Lili Bessa, ao Vitor, Camilo, ao Marrom Araújo, ao pastor Clênio, ao Wilson Silva, ao Marcos Aurélio, ao Oswaldo Garcia, a Sara Lopes, a Érica Emídio e ao Otaniel Garcia, mais um ano de vida. Obrigada, Senhor, por esta dádiva na vida deles. E eu suplico ao Senhor que conceda a eles, ó Deus, bênçãos de amor, de paz, de alegria, sabedoria, de harmonia, de saúde, de prosperidade, de muitas felicidades e muitos anos de vida, Pai. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos